Ele nos transformou pelo seu amor. Hoje nós damos continuidade ao tema que nós temos aqui. Iniciamos no primeiro domingo do mês de agosto a igreja que queremos ser. E hoje com a ênfase reacendendo a chama do primeiro amor. Hoje a pregação será uma pregação compartilhada, em que eu farei a introdução e jovens e os adolescentes que eu convidei farão cada um uma parte, um ponto dessa pregação. E portanto essa noite a pregação será dessa forma, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Convido portanto você que abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 7. Uma carta que foi direcionada à igreja em Éfeso. E certamente uma profunda e tremenda lição para nós também nessa noite. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Assim nos diz, portanto, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor, entregamos mais uma vez a nossa vida diante do teu altar. Pedimos iluminação do nosso entendimento para que sejamos todos nós edificados pela tua palavra. É a oração que fazemos e fazemos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Aqui o apóstolo João recebeu do Senhor essa palavra, determinando que fosse então levado a essa igreja em Éfeso o recado tão importante para que aquela igreja não viesse a esmorecer em meio às provas, em meio às perseguições, porque quando nós relembramos a história em Atos no capítulo 19, essa igreja que foi plantada ali em Éfeso, por ocasião da passagem do apóstolo Paulo, uma cidade completamente obstinada, um coração endurecido, aquela cidade que ali possuía um templo à deusa Diana, e que portanto toda a Ásia se prostrava em adoração àquela deusa. E quando o apóstolo Paulo chega naquele lugar, muitas coisas tremendas começam a acontecer. As pessoas começam a se converter, pessoas receberam o Espírito Santo. Homens que tentavam expulsar demônios, os filhos de Seva, não conseguiram expulsar, e o demônio perguntou: conheço o apóstolo Paulo, sei quem é Jesus, mas quem são vocês? E ali então a palavra de Deus foi crescendo de tal forma, nós vemos aqui em Atos 19, 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras.
E, portanto, com o passar do tempo, o amor se esfriou. E Jesus repreendendo essa igreja para que voltasse ao primeiro amor. Portanto, que possamos repensar a nossa vida, o lugar em que nós estamos, o chamado que nós recebemos, um chamado, um convite à santidade. E que, portanto, a exemplo dessa carta direcionada à igreja de Éfeso, nós também possamos repensar a nossa vida, os nossos conceitos, a fim de que vivamos para a glória de Deus. Boa noite, igreja. Para começar, eu vou reler o verso número 2 desse texto que o pastor acabou de ler. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e achaste os mentirosos. No começo da carta, Jesus ele revela o quanto que ele é onisciente e o quanto que ele conhece as intenções e as obras do coração da igreja de Éfeso. Pelo que dá a entender nesse texto, Éfeso deveria ser uma igreja que estava forte ali naquela cidade. Igual o pastor disse, era uma cidade que existia uma grande idolatria à deusa Diana. E quando João escreve essa carta, por intermédio de Jesus, a igreja de Éfeso já tinha cerca de 30 anos. Então, eles provavelmente já tinham uma construção muito grande ali de obras sociais, de projetos, para uma igreja se manter firme por tanto tempo em um local tão hostil. Porém, essas ações, elas não eram ações boas ou ações reais, porque elas não estavam alinhadas aos princípios do Senhor. Essas obras se tornaram obras mortas, porque eles perderam o fervor do Espírito Santo. Em Romanos 12:11... o Senhor diz que nós temos que manter o nosso espírito vivo, porque assim as obras vão se tornar mortas. A igreja de Éfeso tinha perdido o fervor. Quando nós perdemos o fervor na nossa vida, isso é porque a gente se perde dentro da rotina. A gente tem uma tendência a se acostumar a fazer as coisas simplesmente por fazer, sem lembrar de verdade do porquê que a gente está aqui. E por isso, cada coisa que nós fazemos acaba se tornando um pouco vazio. Muitas vezes nós viemos à igreja, nós participamos de evangelismos, de momentos de mutirão, ou vamos servir aqui em cada local, simplesmente porque é o que nós estamos acostumados a fazer. Porque é a nossa rotina de todo domingo, de toda semana, vir aqui e fazer isso. Mas a gente se perde no que é principal, no que é essencial. Em Levítico, o Senhor, ele fala para os judeus, ele orienta que eles precisam manter a chama do tabernáculo sempre acesa. E os sacerdotes, todas as manhãs, iam lá colocar mais gordura para que a chama continuasse acesa. Agora a gente não tem mais o tabernáculo com a chama, mas nós somos o templo agora. Então nós precisamos continuar mantendo essa chama acesa todos os dias. A gente é chamado por Deus para manter uma vida de oração contínua, uma vida perseverante e do lado dele. A gente precisa tentar não se esquecer do porquê que a gente se converteu. O que aconteceu com você no dia da sua conversão que te convenceu a seguir a Jesus? E se manter nesse propósito. Porque Deus, ele foi atrás de você em algum momento. E ele quer que você se mantenha firme nisso. A igreja de Éfeso tinha obras mortas. E essas obras, elas se perdiam em si mesmas. Elas eram infundadas. É muito comum hoje a gente ver muitos ativismos, coisas boas, muitas ONGs, ações filantrópicas, mas elas são diferentes do que a gente pode fazer. Porque essas obras, elas não têm o amor de Jesus dentro delas. Essas ações boas, elas se perdem, porque elas são simplesmente por serem feitas. Então, elas têm outros motivos.
talvez seja para quem faça receber a própria glória por conta delas, ou talvez seja simplesmente por fazer e talvez aceitar uma boa consciência nisso, sabe? É bom, você se sente bem quando você ajuda alguém. Mas a gente tem um princípio, um motivo muito maior. Porque quando a gente faz o bem a alguém, a gente está refletindo o reino de Deus. Nós estamos sendo Jesus aqui na terra. E, para finalizar, eu queria trazer uma reflexão. Será que nós estamos tão comprometidos com o Senhor a ponto de largar tudo por Ele? Será que o que a gente está fazendo aqui não é simplesmente por um zelo que nós temos em tentar manter essa rotina que estamos acostumados dentro da religiosidade? Ou seja, a gente está acostumado a... Bom, eu sou cristão, eu sou convertido, então eu preciso ir para a igreja todo domingo. Eu preciso acordar 8 horas para estar aqui na igreja 9 para EBD, vir nos cultos de quarta-feira. Mas talvez a gente não esteja disposto, se Deus mandar a gente agora, do nada, para ir até o interior da África, pregar a palavra lá. Talvez as nossas boas ações, elas estão apenas favorecendo a nós mesmos. E provavelmente foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Provavelmente eles decidiram continuar. No momento que eles se estabeleceram como uma igreja firme, lá naquela cidade, eles decidiram que estava tudo certo e que não precisava mais seguir aquilo, ou que eles perderam aquela emoção de fazer. Quando eles tiraram aqueles profetas, os nicolaítas, talvez não foi porque Deus mostrou para eles a heresia dos nicolaítas. Talvez foi porque eles queriam mostrar que eles eram melhores intelectualmente. E os nicolaítas estavam errados. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que vive o radical. Uma igreja que tem os olhos firmados em Cristo. E tem um fervor, tem esse amor inicial. Uma igreja que não se esquece do porquê que ela está aqui. A igreja que não esquece do propósito que ela tem aqui na terra. Que é espalhar a palavra de Cristo. Que é refletir o amor de Cristo aqui na terra. Boa noite, meus irmãos. Confesso que o convite do pastor Neander foi uma surpresa para mim, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar, falando aos nossos corações nessa noite. A igreja que queremos ser, reacendendo a chama do primeiro amor, é o nosso tema de hoje. E eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre a importância de nós nos empenharmos a buscar esse nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito praticante da fé cristã e ela era muito trabalhadora. Mas Jesus, por meio de seu apóstolo João, aqui em Apocalipse, ele faz uma advertência séria para a igreja de Éfeso. Nós podemos ler aqui Apocalipse 2:4, diz assim: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Algumas versões também consideram como o primeiro amor. Esse primeiro amor, ele vai se referir à paixão e à devoção que os cristãos vão ter no início da sua caminhada com Deus. E as tantas coisas do nosso dia a dia, a nossa rotina, os nossos tantos afazeres vão acabar prejudicando às vezes o nosso tempo com Deus e vão acabar substituindo o nosso momentos de devocional, os nossos momentos de oração. Mas a gente tem que entender que esse primeiro amor vai ser o amor que vai nos impulsionar a colocar Cristo no centro de tudo, acima das nossas rotinas, acima das nossas atividades e acima de qualquer tradição que nós tenhamos. Mas como que vai ocorrer esse esfriamento espiritual?
como que vai ocorrer esse distanciamento de Deus. Esse esfriamento ele não vai ocorrer de uma vez só. Ele vai ser um processo gradual que muitas vezes a gente não vai nem perceber. Vai começar com a nossa negligência, algumas pequenas coisas, como a nossa oração diária, o nosso estudo da palavra, momentos de devocional e até a comunhão com os nossos irmãos aqui na igreja. E a nossa rotina vai substituir a nossa paixão a Deus. E o serviço a Ele vai se tornar mais uma obrigação e mais algo natural assim, do que realmente um privilégio e algo bom que nós temos, uma oportunidade que nós temos de estar aqui em irmãos, adorando e louvando ao nosso Deus. Um exemplo que eu quero trazer aos irmãos é que a nossa juventude, por exemplo, muitos jovens hoje em dia vêm para a igreja apenas para se encontrar com seus amigos, eles vêm para a igreja apenas para ter momentos de diversão, mas não para ter momentos de estudo da palavra, não para ter momentos de comunhão com Deus e para se aproximar mais do nosso Criador. E a vida cotidiana, com as nossas responsabilidades e distrações que nós vamos ter, vão lentamente, sem percebermos, ocupar o espaço que antes era dedicado ao nosso Senhor Jesus. Além disso, a familiaridade com as coisas de Deus vai nos levar a uma apatia espiritual. Apatia na psicologia é um termo utilizado para a gente designar casos em que as pessoas vão perder o interesse de forma generalizada. Então, qualquer acontecimento que elas tiverem, as consequências que elas sofrerem, sejam elas boas ou ruins, isso vai se tornar indiferente para elas. Então, não vai ter um efeito imediato, e sim, elas simplesmente não vão sentir. E a apatia, no âmbito espiritual que nós estamos falando aqui, vai se referir ao que antes a gente fazia com muito entusiasmo e amor, o nosso louvor que a gente entregava a Deus com tanta alegria, vai ser agora realizado de forma mecânica e sem a mesma conexão íntima com Cristo. Ou seja, nós vamos estar aqui fazendo por fazer. Eu estaria fazendo essa reflexão com os irmãos apenas para deixar o pastor feliz, talvez, ou apenas cantando só para cobrir um espacinho nos tenores, mas isso tem que ser o contrário. Nós temos que estar aqui realmente para realizar a obra de Deus e realmente ter o desejo por buscá-lo. E esse distanciamento espiritual que nós vamos ter perante o nosso Senhor vai resultar numa fé que, embora vai estar ativa externamente, então, embora todas as pessoas vão estar visualizando Deus na nossa vida, porque a gente vai estar trabalhando para a obra dele, então as pessoas vão estar vendo que a gente é crente, que a gente vai estar trabalhando para o nosso Jesus, embora externamente a gente esteja mostrando isso, internamente esta fé vai estar se enfraquecendo. Ou seja, no interior não vai haver mais uma conexão íntima com Deus, e sim apenas um trabalho natural, e vamos estar trabalhando para a obra de Jesus apenas por trabalhar, um trabalho qualquer. A igreja em Éfeso, ela estava trabalhando arduamente para a obra do Senhor, mas ela havia perdido a principal essência que dava sentido a todo o seu serviço, que é o amor a Cristo, que é esse primeiro amor. Eles tinham perdido o primeiro amor. A igreja que queremos ser, ou como o seminarista Guilherme disse aqui no domingo passado, a igreja que nós devemos ser, ela deve refletir este primeiro amor continuamente. Então nós temos que olhar para a nossa vida e nós temos que analisar as coisas que nós estamos fazendo. E precisamos nos perguntar se nós estamos realmente realizando as obras de Deus apenas
por fazer, sem a mesma paixão que nos levou a Cristo inicialmente? Será que o nosso amor esfriou? Será que está na hora de nós voltarmos aonde este amor começou? Será que está na hora de nós nos atentarmos melhor para a nossa vida e nós buscarmos mais ao nosso Senhor de todo o nosso coração? A prevenção do esfriamento espiritual, ela vai começar com a vigilância constante sobre o nosso estado do coração, para que assim a gente possa manter viva a chama do nosso amor por Cristo. Eu quero dar um exemplo para os irmãos de um amigo meu que trouxe o seu testemunho no domingo passado sobre a importância de voltar ao primeiro amor. E hoje de manhã a gente pôde presenciar a importância de nós voltarmos ao primeiro amor. Esse meu amigo é o Tiago, ele batizou hoje de manhã. E ele mostrou para toda a igreja a sua pública profissão de fé e a importância de como a nossa vida com Jesus vai ser melhor. Ele mostrou que ao retornar ao primeiro amor, ele teve a vida totalmente transformada por Jesus. E ele mostrou que a vida com Deus pode ser muito melhor do que a vida sem Deus. Então eu quero perguntar para os irmãos, antes de nós concluirmos este ponto: será que você tem cumprido com esse primeiro amor? Será que as músicas que nós cantamos aqui agora, louve, será que nós estamos realmente louvando ao nosso Deus de todo o nosso coração? Ou será que nós estamos realizando a obra de Deus apenas por fazer? Eu quero que você reflita neste momento como que você pode buscar mais a Deus em sua vida. Como que você pode manter viva a chama deste primeiro amor? Será que você está preparado para se arrepender e para voltar realmente ao primeiro amor? Que nós possamos analisar a nossa vida por completo. E que nós entendamos que voltar ao primeiro amor vai ser uma vida muito melhor do que sem o amor de Deus. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Antes desse último ponto e conclusão, que o pastor também me incumbiu de fazer, gostaria que relêssemos aqui os versículos 5 até o 7 deste capítulo 2, em que diz: lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, o último ponto dessa pregação não poderia ser outro, senão o que o meu amigo Carlinho tão bem colocou aqui para nós, que é um chamado ao arrependimento. Como foi muito dito aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja exemplar por fora. Ela com certeza era muito bem consolidada, ela era muito bem conceituada em seu meio. Ela fazia obras, com certeza. Mas nós estamos nos enganando, irmãos, se acharmos que o chamado que foi feito aqui por Cristo para a igreja de Éfeso também não é um chamado para nós. Porque a igreja de Éfeso, como foi dito aqui, apesar de suas obras, tinha se afastado do seu primeiro amor. E essa não é a igreja que Éfeso devia ser, tampouco é a igreja que nós devemos ser. Porque nós podemos ser muito parecidos com Éfeso. Nós podemos praticar as mesmas ações vazias, ainda mais hoje em dia, em que tudo
em nossas vidas é sobre ver e ser visto. Nós somos prisioneiros das aparências, do que as outras pessoas acham de nós, do que nós pensamos estar fazendo. E por isso nós achamos que precisamos estar o tempo todo fazendo algo. Fazendo algo que por vezes nós nem mesmo sabemos o que ou porquê. E o grande problema, irmãos, é que muitos crentes hoje parecem não se importar com esse fato. Parecem não se importar que não sabem para que fim o serviço deles está fazendo. É tudo para acontecer agora. Mas para o quê? Muitos não refletem. E entendam, eu não estou falando que é ruim fazer obras. Eu não estou condenando quem procura sair das portas da igreja e ir para comunidades carentes, fazer bons trabalhos. Mas os gentios de nosso mundo, os ateus, fazem isso também. Mas isso não é condenável. Tanto é que nenhum de nós aqui, dos meus amigos, condena isso. Cristo também não condena. Veja de novo o versículo 6, em que ele diz: mas isso tu tens, odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Cristo elogia a atitude de Éfeso. E ele fala das boas obras que primeiro ela fez. Tiago, em seu capítulo 2, fala que a fé sem obras é morta. Nós não estamos aqui para falar que foram as obras que acabaram com o primeiro amor. Não é isso. E também não eram delas que a igreja precisava se arrepender. O grande problema, irmãos, é que o inimigo usa de muitas artimanhas e pode inclusive usar das nossas obras para fazer com que nós nos afastemos desse primeiro amor. E isso se deve, irmãos, principalmente a uma mentira muito bem construída durante todos esses 2000 anos que nós cremos que Cristo reina aqui na terra, que é a mentira sobre o arrependimento. Muito se fala hoje de arrependimento. Vemos vídeos por toda a internet, redes sociais, com pastores ou quem quer que seja, gritando em púlpitos, em ruas: arrependam-se. No meu caminho para a faculdade, eu passo por uma passarela, e na passarela já faz meses que tem grudado uns pedaços de papelão, escrito: arrependam-se porque o juízo vem. Uns amigos meus aqui que estudam também lá podem confirmar. E o arrependimento não é o problema, novamente. O que acontece é que hoje parece que as pessoas preferem colocar Deus, pintar a imagem de Deus, não como o justo juiz que Ele é, mas sim como um carrasco no céu, à espera de vítimas, para o seu machado. Quantos hoje, irmãos, procuram se afogar em boas obras, em boas ações, em boas atitudes, mas não é, como o Carreginho disse, porque estão levados pelo amor a fazer isso. Não é, como a Elisa disse, porque eles sentem que precisam fazer isso pelo amor a Cristo, mas é porque eles estão preocupados, pensando constantemente: será que eu já fiz o suficiente para Deus? Será que Deus está com raiva de mim? Deus, por favor, me desculpe se eu não tenho feito bastante, por favor, não me castigue. Isso não é o primeiro amor. Isso não é nem amor. E também não é temor, irmãos, não confundam. Temor é o respeito profundo à autoridade que Deus tem por nós e pelo esse universo que nós vivemos. Não, isso é pavor. Isso é medo. Isso é viver em medo do que Deus pode fazer conosco. E o grande problema com isso é que quando vivemos dessa forma, ao lermos esse texto e ao vermos o chamado do capítulo 5 de arrepende-se, arrepende-te, o que nós sentimos não é o santo pesar, não é a contrição
que nos leva às lágrimas, que aconteceu com o povo durante o tempo de Josias, em que o sumo sacerdote leu o rolo encontrado da lei no templo, e o povo foi às lágrimas e chorou porque eles tinham pecado, e eles se arrependeram, rasgaram suas vestes e oraram. Nós trememos de medo ao ouvirmos isso, quando vivemos não no primeiro amor. Nos sentimos ameaçados por Deus. E os irmãos aqui devem lembrar, imagino que a maioria já passou por isso, meus amigos da juventude talvez estejam passando de alguma forma, quando éramos menores, crianças, adolescentes, e fazíamos alguma coisa errada, e nossos pais chegavam para a gente e davam aquela dura e falavam: olha, eu não quero te castigar. Mas por algum motivo lá no fundo a gente sentia que talvez eles quisessem sim. Não sei. Brincadeiras à parte, irmãos. Tenho certeza que nossos pais aqui, meus pais com certeza nos corrigiram por amor a nós, e assim também Deus. Mas essa é a grande diferença entre nós e Deus. Deus realmente não quer nos castigar, irmãos. Ele não quer nos punir. Isso não é divertido para Ele. Deus não é algum psicopata no céu que acha engraçado o nosso sofrimento. Ele sofre conosco. Hebreus nos diz: não temos um sumo sacerdote que não conhece as nossas dores, porque Ele compartilha delas. Se os irmãos puderem abrir em 2 Pedro, o versículo 9 do capítulo 3. 2 Pedro, versículo 9 do capítulo 3, em que o apóstolo diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, para muitos hoje, e me entristece ver isso, para muitos a razão da demora da volta de Cristo é que eles acham que Deus está tentando esperar o máximo possível para que as pessoas acumulem o máximo de pecados e que assim Ele possa punir todo mundo de uma vez só. Irmãos, isso não existe. Essa é a mentira que o mundo quer que nós acreditemos. Essa é a mentira que o inimigo quer que nós acreditemos, porque é assim que ele agiria, é assim que nós agiríamos, se nos fosse dada a chance. Não pensem que não. O ser humano é mau, é vingativo. E graças ao nosso bom Deus, Ele é infinitamente diferente disso. A razão da demora do nosso Senhor, ainda que seja custosa para nós, e é custoso esperar, o mundo está repleto de sofrimento e de dor, mas é só por um momento, porque essa demora é porque Ele é paciente, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer nos condenar, mas Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Esse chamado não é uma ameaça, irmãos, porque se Ele viesse aqui para nos julgar e condenar só porque Ele quer, Ele teria feito isso quando veio da primeira vez, e nenhum de nós estaria aqui hoje para pensar nisso. Não, isso é um pedido do nosso Pai, para que nós voltemos a Ele, para que nós voltemos ao primeiro amor que veio pelo arrependimento. Já usaram o Tigas de exemplo hoje, se ele me permite eu vou usar ele mais uma vez. Ele permite. Ele falou no testemunho dele que quando ele encontrou a Deus, ele se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho certeza que naquele momento, apesar da confusão, esse foi o melhor sentimento da sua vida, né, Tigas? Arrependimento, irmãos. Nós não podemos ler esse texto e não entender que esse chamado, esse pedido feito à igreja de Éfeso também é para nós.
e que a igreja que Cristo queria que Éfeso fosse é a mesma que Ele quer que nós sejamos. Uma igreja que não vive apavorada, irmãos. Uma igreja que não faz suas boas ações por medo de um carrasco celestial, mas sim uma igreja arrependida, que faz tudo por amor, o mesmo que foi demonstrado a ela primeiro. Uma igreja que vive o primeiro amor. O versículo 7, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa palavra, irmãos, vencer, no grego, é nikao, e ela significa vencer, um vencedor, mas ela é especialmente usada para simbolizar quem vencia em uma disputa judicial. Irmãos, temos que entender que o nosso Deus, Ele é infinitamente bom, mas Ele também é infinitamente justo. E o nosso primeiro amor é o que nos levará a Ele. Não importa se nós fazemos obras vazias, se nós doamos dinheiro que não vai nos fazer falta, se nós não tiramos 5 minutos para orar por dia, tudo isso não vai importar. Porque Deus não quer que nós nos percamos. E o jeito de nos acharmos, voltarmos a Ele, é viver o primeiro amor. O amor que sentimos no princípio. E o amor que eu creio, pelo nome de Cristo, vamos sentir por toda a eternidade, quando enfim sua paciência chegar ao tempo certo e Ele vier nos buscar em toda a sua glória. Nós, a igreja que nós devemos ser. Que Ele assim nos abençoe.